E o pseudocisto é um conteúdo que não é necrótico. A econdoscopia, ela ajuda na drenagem daquelas coleções, que é focado em lesões líquidas do pâncreas. E o uso de LAMS, que é Lumina Apposio Stent, ele ajuda para evitar um tratamento cirúrgico no paciente. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso e sobre os eventos adversos e as possíveis recorrências que vai ter esse tipo de lesões. Falando um pouco sobre a necrosectomia endoscópica, ela apresenta alguns eventos adversos, alguns deles que são desfecho fatal, né? Pode levar ao óbito o paciente. E se ele apresentar alguma falha no tratamento, no decorrer do tratamento, ele pode levar para uma cirurgia, o paciente, evoluir para uma cirurgia, na verdade. O foco desse trabalho, como eu disse no começo, ele é um estudo que foca mais em dois tipos de lesões, né? O pseudocisto, o Waldorf necrosis, que é um estudo coorte multi-institucional. Foram inclusos vários centros de tratamento endoscópico de alto rendimento. Foram avaliados no estudo os eventos adversos relacionados ao procedimento, a falha clínica do procedimento e a recorrência da coleção líquida, né? Já que eles fizeram um follow-up dos pacientes. É, bom, um pouco mais sobre a metodologia do estudo. Esse daqui é um estudo coorte retrospectivo, multicêntrico, e ele envolve um study group, um grupo de estudo que chama Wonderful, que ele trata majoritariamente sobre o World of Necrosis e coleções peripancreáticas líquidas, né? Ela analisa os eventos adversos que incluem a mortalidade dessas lesões e os fatores de risco que esse tipo de coleção líquida leva. O estudo, aquele Wonderful, Study Group, ele envolve endoscopistas, gastroenterologistas, radiologistas intervencionistas, epidemiologistas e também são envolvidos 11 centros de alto volume no Japão. A população de estudo, ela foi submetida a uma drenagem transmural ecoguiada desde janeiro do ano 2010 até novembro do ano 2020. E ela trata sobre coleções líquidas que são baseadas no critério de Atlanta. Ele caracteriza as coleções segundo as características imagenológicas e endoscópicas. As lesões de Waldorf necrosis, ela apresenta necrose no tecido e pode ser um tecido pancreático ou peripancreático. Se ele não apresentar o necrose, ela foi considerada como pseudocisto, né? Uma diferença tipo geral que a gente sabe entre cisto e pseudocisto é que o pseudocisto não tem revestimento epitelial, né? Ele é maioritariamente recoberto por tecido granuloso. A informação coletada desse tipo de coleções líquidas foi feita maioritariamente por acompanhamento imagenológico, que foi tomografia-ressonância, e ela foi realizada antes de realizar a drenagem ecoguiada e depois, para ver como que fica depois de ter realizado a, a drenagem da coleção. Elas foram eh, salvas em formato digital, né? E se teve algum tipo de discrepância no, na imagem, ou no padrão da imagem, ele foi discutido com outro centro para tentar chegar num comum acordo. Os pacientes que foram excluídos do presente trabalho
foram os pacientes que não receberam tratamento endoscópico, ou que alguns pacientes que foram para cirurgia, algum tipo de cirurgia do pâncreas, e eles desenvolveram uma coleção líquidas como complicação de um procedimento cirúrgico. Né? Nesse fluxograma aqui, a gente vê um resumo do que foi o trabalho, né? Que foram escolhidos os pacientes com coatos necrótico e pseudocisto. Eles foram levados para uma drenagem ecoguiada e aí foram avaliados o sucesso clínico do procedimento e a recorrência desse tipo de lesão, além de avaliar quais são os fatores de risco para apresentar eventos adversos, né, e quais são os riscos para o tratamento apresentar falhas, né, para não conseguir o objetivo. No diagrama de baixo, é aqui o estudo, né, que é o Wonderful, que envolve 423 pacientes que foram submetidos a uma ecoendoscopia para a drenagem das coleções líquidas entre janeiro de 2010 e novembro de 2020, né? 66 pacientes deles, eles não foram inclusos, porque não atingiram os critérios de inclusão, né? 64 dos 66 pacientes, eles apresentaram coleções líquidas por motivos cirúrgicos, né? Pacientes que foram submetidos a algum tipo de cirurgia. E dois pacientes dos 66, eles apresentaram lesões que foram diagnosticadas tardiamente como lesões que não entraram no universo de pacientes, que era Waldorf necrose ou pseudocisto. No total, foi uma população de 357 pacientes, dos quais tiveram oito falhas na técnica de drenagem da coleção ecoguiada e foram analisadas 349 desfechos adversos, né? Que foram 224 nos pacientes do Waldorf necrosis e 125 pacientes que incluíram do pseudocisto. É, Entre os desfechos do estudo, foi definido como um sucesso no tratamento a passagem de pelo menos uma prótese transmural para realizar a drenagem da coleção. E entre os eventos adversos que foram observados no estudo, o principal foi o sangramento, né? Mas além do sangramento, teve outro tipo de eventos adversos, como peritonite, pancreatite e a migração do estente. Esse tipo de eventos adversos, eles foram classificados em leve, moderado e severo, tá? No estudo não dá detalhes específicos sobre que critérios eles usaram para colocar como leve, moderado ou severo. E os eventos adversos foram também classificados em precoces e tardios. Precoces eles colocaram menos ou igual de 14 dias e tardio maior do que 14 dias. Eles chamaram como sucesso clínico da drenagem da coleção aquele que tem uma diminuição de 2 centímetros. Também aqueles que realizaram remoção da prótese e aliviou os sintomas, aquela prótese que foi realizada transmural ou percutânea. Qual foi o tempo que eles colocaram para dizer que teve um sucesso clínico? Foi o tempo do início a primeira drenagem ecoguiada, o último follow-up do paciente, ou no caso, se os pacientes evoluíram para óbito. Eles utilizaram esses parâmetros. E o que eles chamaram de falência clínica? Foi algum tipo de procedimento de drenagem ecoguiado sem sucesso depois de 6 meses, ou aqueles que foram para tratamento cirúrgico. A recorrência, ela foi chamada como a presença de uma nova coleção ou a presença de uma exacerbação do quadro, né? Que elas foram avaliadas imaginologicamente.
É, como eu estava explicando no fluxograma, incluiu 357 pacientes, dos quais 349 tiveram sucesso técnico. E falando sobre a falha técnica, cinco deles teve falha na inserção da prótese no lugar da drenagem ecoguiada. Dois pacientes tiveram falha na passagem do fio guia e um paciente teve um abandono do procedimento, já que ele foi visto que apresentava uma coleção, mas na hora de realizar o procedimento, ele não tinha mais aquela coleção líquida. É, entre os resultados, foi visto que os pacientes do Ward of Necrosis são mais propensos a eventos adversos e a apresentar menos recorrência. O tempo médio que eles calcularam de sucesso clínico foi 53 dias para o Ward of Necrosis e 23 dias para pacientes com pseudocisto. O tempo médio de recorrência, para fazer uma comparação entre os dois, foi de 189 dias no World of Necrosis e 394 dias no pseudocisto. Essa figura aqui é uma curva de Kaplan-Meier, ela faz a comparação, é, tem dois diagramas aqui, o A e o B. O A, ele indica o sucesso clínico dos pacientes, fazendo uma comparação sobre o Waldorf necrose e o pseudocisto, e uma comparação que aqui vem na linha preta do meio entre outro tipo de coleções líquidas, que eles excluindo o Waldorf necrose e o pseudocisto. A gente vê aqui um tempo aqui de 6 meses, o pseudocisto tem uma curva maior, né? Ele apresenta mais sucesso clínico comparado com o Waldorf necrosis. Agora, esse diagrama aqui da letra B, ele mostra a recorrência que os pacientes tiveram depois de apresentar um sucesso clínico, né? Aqueles que receberam o tratamento ecoguiado de drenagem, né? Aqui também foi um tempo eles colocaram 12 meses, tá? E aqui a gente pode ver que a linha do pseudocisto, ela vai abaixando gradativamente. Ele foi a que apresenta menos recorrência. É, falando um pouco sobre os fatores de risco, o Waldorf Necrosis apresenta um fator de risco de moderado para elevado, tá? Comparado com o pseudocisto. E falando sobre os fatores de risco independente das lesões, é, a extensão da coleção e a necessidade de necrosectomia endoscópica, esses dois tipos de fatores são fatores independentes que foram classificados como fatores moderado para elevado, tá? Como eu disse no começo, o evento adverso mais comum desse tipo de procedimento foi o sangramento. Mas parte boa que foi, conseguiram realizar a hemostasia em todos os pacientes que apresentaram sangramento como complicação, entre os quais 14 precisaram realizar embolização transarterial. Outro dos eventos adversos que apresentaram os pacientes foi a quadro de peritonite, que foi 2 de 15 pacientes que apresentaram a essa complicação e foram para a cirurgia, por apresentar uma perfuração do adenal ou uma perfuração da necrose que foi drenada no momento do procedimento endoscópico. Falando um pouco sobre a mortalidade intra-hospitalar, a Waldorf necrose apresenta, comparado com o pseudocisto, uma elevada taxa de mortalidade, que foi de 9,8% versus 2,4%, que foi um pouco baixo. Entre a falha do tratamento, comparando entre os dois, as lesões de Waldorf necrosis, eles apresentaram maior número de falha no tratamento endoscópio, que chegou a atingir o 22%, versus o 12% de falha de tratamento dos pacientes que apresentaram pseudocisto.
né? Qual foi a características dos pacientes que apresentavam Ward of necrosis que deram positivo para a falha no tratamento? Foi aquelas lesões que se estendiam até a pelve, aqueles pacientes que não fizeram uso daquela prótese LAMS, da Lumina Posal, e aqueles pacientes que apresentaram uma drenagem percutânea. Maioritariamente, esses três tipos de características foram que deram como conclusão uma falha no tratamento, né? Qual foi o que deu o maior sucesso clínico no tratamento dos pacientes? Foi aqueles pacientes que foram tratados com múltiplas passagens. O que quer dizer isso? Os pacientes que realizaram várias drenagens, né? Que foi, por exemplo, drenado hoje, aí eles esperaram a evolução do quadro do paciente e foi paciente reabordado depois de certo tempo, mas o trabalho também não explica depois de quantos dias ou depois de quanto tempo que foi realizado uma reabordagem nos pacientes. Ele conclui que aqueles pacientes que realizaram múltiplas abordagens e drenagem dessa coleção foi aqueles que tiveram mais sucesso clínico. Bom, nessa figura aqui a gente vê a imagem radiológica que eles conseguiram fazer, porque não vamos lembrar que os pacientes que incluíram no estudo, eles não basearam o estudo em imagem ecoendoscópica ou endoscópica, foi baseado mais em imagem radiológica, né? Aqui dá para ver a imagem contrastada daquela lesão, né? Uma lesão com conteúdo líquido que está no pâncreas, tá? E ele vai fazendo uma sequência de imagens com a passagem do aparelho e a passagem de próteses metálicas, tá? E na figura que fica apresentando a letra E, ela fica a evolução daquela coleção líquida desde o começo, que ela apresentou um conteúdo volumoso, né, líquido, e depois de se realizar a drenagem e a passagem da prótese, ela consegue diminuir o tamanho daquela coleção. Eles conseguem fazer uma diminuição do volume do conteúdo líquido daquela lesão, né? Agora, falando um pouco mais sobre as lesões de pseudocisto, elas apresentaram mais do que duas drenagens percutâneas, tá? E esse foi um indicador de alto risco de falha do tratamento, tá? Dos quais os pacientes apresentaram a cirurgia de resgate 18, que foi o número que deu no trabalho. A principal indicação de paciente evoluir para a cirurgia foi uma infecção incontrolável, que teve que evoluir para a cirurgia, e teve uma média de 42 dias após a drenagem ecoguiada. É, um, falando um pouco sobre o follow-up desses pacientes, o follow-up foi realizado em 25 meses, um pouquinho mais de um ano, né? Dos quais 25 casos de 285 no total apresentaram recorrência, tá? O que teve menos recorrência foi o Ward of necrosis, tá? E pacientes com maior número de procedimentos, o maior número de passagem de aparelho para drenar a coleção, eles apresentaram um risco elevado de recorrência da lesão. É, os pacientes que tiveram que ser submetidos a maior número de passagens de procedimentos ou de drenagem foram os pacientes com três características específicas. Aqueles que apresentavam grande volume, um pseudocisto, mas ele não explica, não especifica qual foi o tamanho do pseudocisto ou quantos ml eles conseguiram drenar daquela coleção líquida. Aqueles pacientes também que atingiram o pâncreas na totalidade, aquela coleção que envolve quase todo o pâncreas, e aquelas coleções que atingem até a cavidade pélvica.
aquelas coleções que são gigantes, né? Sobre os eventos adversos, o que foi clinicamente significativo foi aqueles pacientes que apresentavam a ward of necrosis. E entre o evento adverso mais comum de todos, foi dito no começo, foi o sangramento, né, que foi realizada a hemostasia do local. É, os pacientes com ward of necrosis, eles foram submetidos a maior número de procedimentos, a mais passagens do aparelho para drenar a coleção. E esse foi um fator preditor de sangramento, e outro fator de preditor de sangramento foi aqueles que atingiram a cavidade pélvica. Esses dois fatores independentes, eles foram classificados como os preditores maiores de sangramento nos pacientes. É, além de alguns fatores anatômicos que mudam de paciente para paciente, esse foi um fator que influi também no sangramento, mas ele não teve relevância estatística para incluir como um preditor. A tomografia com contraste, ela ajuda a predizer o sangramento, se o paciente irá apresentar ou não sangramento, já que ele avalia a presença de pseudoaneurisma do local ou o status vascular da lesão, né? Se tem alguma estrutura calibrosa perto da lesão líquida. A falha do tratamento foi as lesões, como já foi dito várias vezes, que aquelas que atingiram até a pelve e mais proeminente pacientes do ward of necrosis e aqueles pacientes que apresentavam pseudocisto, foi aquelas coleções que atingem até o recesso paracólico, né, que pode ser do lado esquerdo, do lado direito, que foi mais que apresenta um volume maior. O, o maior número de procedimentos, o maior número de passagem de aparelho para drenar a coleção, eles foram os pacientes que apresentaram menor chance de falha, e foi maioritariamente em pacientes com lesões ward of necrosis. É, o maior número de abordagens em pacientes que apresentavam pseudocisto, esse número de abordagem foi um preditor de falha no tratamento, que é muito ao contrário com lesões de ward of necrosis, né? A taxa de recorrência foi maior em pacientes que apresentavam pseudocisto, que foi de 15%, né, que maioritariamente eles apresentaram uma exacerbação aguda da pancreatite, né, versus o 4,6% de pacientes que tiveram recorrência em ward of necrosis. Existe uma chance de maior gravidade da pancreatite, vamos dizer assim, para os pacientes que eles iniciaram um quadro com uma pancreatite grave, esse grupo de pacientes, eles são mais propensos de apresentar maior risco de recorrência do quadro. Agora, aqueles pacientes que tiveram um quadro leve de pancreatite, por conta do baixo nível de gravidade do quadro de inflamatório, eles podem evoluir no futuro para um menor risco de recorrência daquele quadro, né? Os pseudocistos, se não são tratados adequadamente, eles podem evoluir para complicações como uma cite pancreática ou um derrame pleural, né? Por conta da proximidade. E um tipo de complicação que foi vista, né, no trabalho foi a síndrome de desconexão do ducto principal, né, ducto pancreático principal. Esse foi um fator também de risco para a recorrência do quadro, né? E nesse caso, nesse grupo específico de pacientes, foi colocada uma prótese plástica, né, para conseguir corrigir esse evento adverso. Agora, as múltiplas abordagens do pseudocisto no estudo foi maioritariamente para acompanhar
ou evitar aqueles pacientes que poderiam apresentar uma desconexão ductal. E aí foi que foi colocada uma prótese plástica. Bom, o que que eu posso falar sobre um ponto, os pontos favoráveis sobre o presente estudo? Ele discute muito os segmentos de pacientes com lesões císticas do pâncreas, né, foram majoritariamente dois tipos de coleção. Ele explica em detalhe, mas às vezes dá um pouco de umas lacunas, né, falando sobre detalhes técnicos da drenagem e o tamanho das lesões. Mas ele foca sobre o tratamento e complicação na hora de drenar a coleção pancreática, né? Ele analisa os fatores de risco, né, do paciente tem, como complicação, que a gente já viu que é o tamanho da coleção líquida, ele influi muito sobre a evolução desse tipo de lesão, se ela vai ter recorrência ou não. Outra coisa também ele explica são sobre as características anatômicas da lesão císticas, né? Se é que ela está perto de um vaso ou se ela é, consegue atingir todo o tecido pancreático ou somente um pouco, né? Isso vai ser um preditor também se a lesão vai conseguir ser resolvida precocemente ou vai ter que o paciente ir para mais abordagens endoscópicas. Bom, o que eu vejo um pouco da limitação do estudo é que, como foram envolvidos muitos centros, né, de estudo, as equipes não foram as mesmas, né, que trataram os pacientes. Então, foi provavelmente esse deu uma mudança entre o tratamento e o tempo que o paciente teve que aguardar para ser tratado, né? Além de ter um pouco de discrepância entre as imagens, as características imagenológicas das lesões e o tempo de follow-up que esse paciente vai realizar. Seria tudo. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado aí, Fernando, pela sua apresentação. Acho que esse é um tema interessante, um tema que interessa a todos, né? Porque existe uma prevalência muito grande das coleções fluídas pancreáticas após episódios de pancreatite aguda. E o que chama muito a atenção da gente é que realmente isso tem ocorrido e até a gente pode perceber que existe um pequeno aumento, né, na ocorrência desse tipo de coleção e que talvez até necessite de tratamento. Então, a gente percebe que o tamanho da lesão é importante. Esse é um ponto fundamental que chama atenção, que é a ocorrência da invasão, por exemplo, da pelve do paciente, né? Ou seja, quando a pelve está envolvida, realmente o tratamento é muito mais difícil e na nossa experiência pessoal, os pacientes que tiveram esse acometimento tão grande do arcabouço abdominal, realmente isso traz bastante problema para esses pacientes. Uma coisa que chamou bastante atenção também e que é também bem comum é o maior evento adverso. E o maior evento adverso realmente é o sangramento. A gente sempre tem que tomar muito cuidado, esse é um ponto que eu sempre bato bastante em relação aos residentes, é o seguinte, você antes de se aventurar a indicar um tratamento endoscópico numa coleção fluida pancreática, você tem que descartar a presença de um pseudoaneurisma. E a melhor forma de descartar a presença de um pseudoaneurisma é realizando uma tomografia computadorizada, com detalhes para a glândula pancreática, que realmente vai poder te mostrar, né, se esse paciente tem ou não, né, um pseudoaneurisma. Esse é realmente um fator de risco muito grande para o sangramento desses pacientes. E o que me chamou bastante atenção nesse trabalho é que uma parcela razoável de pacientes que teve sangramento foi para a arteriografia, né? Isso aí que realmente me chamou bastante a atenção em relação a isso.
Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa aclarar. Então eu abro agora a discussão, né, para todo mundo aí, quem quiser fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Humberto, vamos chamar Humberto, porque o Humberto ele realmente está sempre a postos, né? Humberto, você quer fazer algum comentário a respeito disso? Bom dia. Eu estou tentando deixar você chamar os outros primeiro aí, né? Estou tentando ficar quieto. Não, pode falar. Seus comentários são muito bem-vindos. Obrigado. Assim, algumas perguntas eu acho que a gente continua fazendo, né? Em relação ao tratamento desses pacientes. É, e em relação ao trabalho, assim, se há uma validade, como alguns outros trabalhos mostram, do percentual de necrose para se indicar uma necrosectomia. Então, isso, embora os outros trabalhos falem isso, em torno de 30% acima, avaliado por tomografia ou por ecoendoscopia, nós teríamos a indicação de fazer a necrosectomia, mesmo que não fosse nem no primeiro tempo, no mesmo tempo, né? Isso é uma outra discussão. Isso influencia no tipo de prótese. E se você avalia o paciente a primeira vez e você entende que tem um percentual de necrose de 30% para cima, tendo condições, você vai colocar uma prótese de aposição luminal, porque facilita as novas intervenções. Não me ficou claro aí no trabalho de quanto em quanto tempo que eles fazem, se era semanalmente ou 2 vezes por semana. Mas na média é isso, né? Eu acho que isso é importante, essa avaliação, porque tem trabalhos que mostram que, mesmo com necrose, a prótese plástica resolve também uma grande maioria dos pacientes. Isso envolve custo também. Por outro lado, se você não faz essa avaliação e você precisa colocar prótese, você coloca prótese plástica, seja num único portal, uma vez, num local, mesmo que sejam duas próteses plásticas, para você fazer a necrosectomia, você vai ter que dilatar o percúito. E isso aumenta o sangramento. Então, assim, a maioria dos casos, se eu não me engano, o sangramento foi pela colocação da lanche, que ficou mais que 4 semanas, que aí pode fazer lesão vascular. Então, isso é uma questão que o trabalho ele foi para ver efeitos adversos, mas ele não me clareou essas dúvidas que eu tenho. Mas acho que isso é importante se avaliar o percentual de necrose e separar os pacientes que vão para lance, necrosectomia, e paciente que vai para prótese plástica e que eventualmente vai fazer a necrosectomia. Isso diminui os efeitos adversos se você vai intervir mais vezes ou não. A outra questão é que eles colocam que teve uma perfuração por conta de perfuração do adenal por uma prótese transpapilar. Então, qual foi o percentual de pacientes que eles colocaram prótese percentual e qual a indicação, né? Quer dizer, a indicação não é, não é na ruptura completa do ducto, na síndrome da ruptura, mas a indicação é na ruptura parcial. Mas quando fazer, em que paciente fazer isso? Isso não ficou claro para mim também. Eu acho que é uma dúvida que cada vez menos se indica essa prótese transpapilar, né, pela dificuldade de colocar, etc. Então, basicamente, são isso, né? Quer dizer, dilatar o trato com prótese plástica, se você escolheu prótese plástica, pode aumentar o risco de sangramento e perfuração, você dilatar o pertúrdio, se não tiver bem coeso ali a parede da coleção, né? O trato gastrointestinal.
e a questão da próstata transpapilar. No mais, eu acho que é basicamente isso. As minhas dúvidas continuam em relação, assim, efeitos adversos. Na questão de quando intervir, isso já está mais ou menos estabelecido ou rotulado, 4 semanas, 6 semanas, né? Mas acho que eles deixaram as próteses metálicas, o Fernando pode me tirar dúvida, um pouco mais de tempo, né? Um tempo mais extenso, se eu não me engano. Não foi um padrão assim de 4 semanas e tirar essa prótese, não. Talvez o sangramento, não sei se tem correlação. Eu eu li o trabalho, mas não sei dizer isso. Perfeito. O Eloy levantou a mão. O Eloy quer Exatamente. fazer algum comentário? Fernandes quer responder alguma coisa para o Humberto? Depois o Eloy. Sim, professor, eu também vi, geralmente, pelo que eu vi no trabalho, ele estuda vários aspectos, né, falando sobre complicação e sobre a drenagem, mas ele não dá maiores detalhes técnicos, né? Ele não fala sobre o tamanho da prótese, ele não fala sobre o tempo mínimo, o tempo máximo, ele não fala sobre o tipo de lesão achada, vamos supor, quando o paciente foi fazer necrosectomia. Então ele dá um pouco mais de dados genéricos sobre as lesões e ele não especifica sobre detalhes técnicos delas, né? Esse foi um ponto fraco também. Perfeito. Eloy, qual é o seu comentário? Eloy? Bom, o Eloy acho que não está nos ouvindo. Não sei se ele está tentando entrar. Alguém tem mais Doutor algum Celso, comentário? Oi, fala, Eloy. vocês estão me ouvindo? Que eu estou Está cortando a sua internet. no elevador aqui em casa, É, não, então acho que você o está no sinal elevador, talvez acho que dê vai uma ser difícil falhada. falar com Peraí, você. voltei? Ah, voltou, agora voltou. Agora vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Então, eu tenho uma pergunta para o Fernando. Se no método, eu sinceramente não me atentei para isso na apresentação dele, mas se ele descreve alguma diferença na técnica de drenagem entre o pseudocisto e o Waledoff, porque me parece, pela descrição dos resultados com maior complicação infecciosa, que o tratamento dos pseudocistos foi só colocação de prótese. Exato, exato. E, Sim. e isso aí agora sim, agora é mais um terreno de opinião. Mas eu tenho como opinião que as coleções devam ser tratadas da mesma forma, seja ela com necrose ou sem, uma drenagem ampla, Uhum. porque um pseudocisto fluido tratado só com prótese plástica, ele eventualmente vai virar uma coleção ali heterogênea, com pus e tudo, por deficiência de drenagem. Isso minha opinião. Agora, eu achei que é um trabalho muito bom. Ele demonstra aí que, claro, uma doença com idade maior que é o Oledolf tem desfechos piores, né? Então, só que ele quantificou isso. Isso é interessante para a gente usar de dado a hora que a gente for explicar para os nossos pacientes. Olha, o que tem de dados você expõe com maior propriedade para o seu doente o que pode acontecer, o que ele pode esperar. Eu achei um Perfeito. trabalho muito interessante. Perfeito, Eloy, é isso mesmo. Isso me chamou bastante atenção também nesse trabalho, que é realmente uma taxa, um percentual grande de infecção. Eu sempre digo o seguinte: nós temos uma experiência muito grande lá em Ribeirão Preto com isso. E a nossa taxa de infecção é muito pequena. Por quê? Porque a gente sempre explorou a cavidade. Não importa se era pseudocisto, não importa se era wallet of necrosis, né? E sempre fazemos isso na primeira sessão. A gente não deixa para sessões a posteriori. Talvez isso também ajude a aumentar o nível, a quantidade de casos com processo infeccioso, né?
porque realmente, única e exclusiva, quando a gente fazia a implantação única e exclusivamente da prótese, da coleção, realmente a gente tinha uma taxa de infecção que não era desprezível. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante que você levantou. Eu acho que realmente isso é uma coisa bem válida. Em relação àquilo que o Humberto falou, né, da necrose, nós não damos muita bola para isso, não. Se tem 30%, se tem 40%, 50%. Como a gente, na maioria dos pacientes, a gente trabalha em serviço público, né? É óbvio que se eu estou no meu serviço privado, eu vou optar pela LAMS. Não tem mais o que discutir. Pode ser pseudocisto, pode ser Wallet necrosis. Agora, infelizmente, no serviço público, aí sim, a gente tem que pôr aquilo que a gente tem, né? E nem sempre a gente tem LAMS. Quando a gente tem, a gente usa. Quando a gente não tem, a gente não usa, infelizmente, né? Esse é um ponto importante. Eu acho que a necrose ela é bem avaliada tanto pela ressonância magnética quanto pela tomografia computadorizada, mas eu acho que também quem dá o veredito final sobre a presença de necrose ou de se tratar única e exclusivamente de um pseudocisto é a ecoendoscopia. Porque realmente existe muita discrepância entre o que diz a tomografia e a ressonância em relação à presença ou não de necrose e a ecoendoscopia. Pelo menos essa é a nossa experiência pessoal, tá? Que a gente realmente tem uma experiência grande em relação a esse tipo de drenagem, né? O nosso serviço já fez várias, né? Inclusive nós estamos na fase final de levantamento, já está na parte estatística e depois a gente vai até apresentar os nossos dados para vocês. Eu queria saber se alguém tem mais algum Professor, comentário. Oi, pode falar. eu posso responder aquela dúvida, doutor Eloy? Claro. O doutor Eloy, aqui, por exemplo, vendo um pouco falando sobre a infecção que o trabalho tenta explicar um pouco, né? Se vocês veem, não sei, vou colocar de novo a imagem. Se vocês veem naquela imagem que eles botaram daquela World of Necrosis, daquela lesão que foi drenada, né? Eles colocaram, tipo, que foi realizado múltiplas passagens. Eu vou colocar a imagem aqui. Eles colocaram que foi realizada múltiplas passagens para realizar a necrosectomia, mas ele não explica quantas passagens tiveram que fazer para conseguir drenar a coleção, né? E eles deixaram a prótese no local, mas eles não dizem essa imagem aqui. Eles colocaram, essa foi a única imagem que eles colocaram no trabalho. Tipo aqui, eles colocaram a coleção fluida aqui, que é o World of Necrosis, e eles fazem uma sequência do procedimento que eles realizaram, né? Aqui embaixo ele dá mínimos detalhes. Por exemplo, ele só fala que foram realizadas múltiplas passagens, mas múltipla, não sei se vai ser 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, né? Para tentar drenar a coleção e fazer a necrosectomia. Foi colocada a prótese de LAMS e ele vai da figura A até a figura E, dando o mínimo de detalhes, né, sobre o procedimento técnico que eu estava falando no começo. E falando sobre a infecção, vamos supor que essa lesão deu infecção no paciente. Ele não explica também se antes de realizar o procedimento, a necrosectomia, nesse caso, se eles realizaram antibiótico profilaxia ou não, né? Para ver se vai ter que evoluir ou não para uma infecção. Se eles falaram também sobre a infecção, eles não explicam se a infecção foi localizada, foi sistêmica, que tipo de complicação infecciosa o paciente apresentou, né? Esse tipo de detalhes também são importantes para saber a evolução da infecção, né? Se a infecção foi leve ou se uma infecção foi grave. É isso que eu queria pontuar. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Raquel, você quer fazer algum comentário? Marcos? Bom, se ninguém mais tem nenhum comentário, então a gente. Você quer fazer algum comentário, Humberto?
quero. Essa dúvida do Fernando, né, de quantas necrosectomias, intervenções, não foi isso, Fernando, a sua dúvida, no trabalho, quantas Isso. intervenções foram necessárias e de quanto em quanto tempo? Eu acho assim, no meu ponto de vista, a resposta vai na demanda do paciente. Se o paciente você faz e o paciente está evoluindo bem, e você vai fazer com uma semana de intervalo, ou você vai fazer quando o paciente está mais grave com 3 dias de intervalo. Um exemplo, eu acho que vai na demanda do paciente, né? Do processo da reação inflamatória sistêmica que o paciente tem. Eu acho que, por isso, acho que não dá para a gente botar isso num protocolo, ó, tem que fazer de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Eu acho que aí tem que ser bem individualizado para cada paciente. Eu vejo assim, mas concordo com você que tem algumas, como o Guedes falou, quer dizer, tem trabalhos que falam da parte técnica e tem trabalhos que falam da parte clínica. Esse trabalho ele passou no meio dos dois campos. Falou um pouquinho da parte clínica, que são os efeitos adversos, e falou um pouquinho da parte técnica, mas não aprofundou nenhum nem outro, né? Esse foi o meu ponto. Mas Exatamente. sem dúvida eu concordo com o Eloy e com o Celso que ele demonstrou para a gente o que a gente sempre imagina, né? Que o paciente com uma necrose grande, com uma coleção acima de 20 centímetros, como os trabalhos mostram, vai ter um resultado pior, e isso Perfeito. prediz para a gente conversar com a família, com o cirurgião, enfim. Nós temos uma pergunta aqui do chat, aqui, ó, o Dr. Vitor Galvão, que está entre nós. Vitor, também fique à vontade se você quiser fazer a pergunta, mas ele perguntou o seguinte, ó, do ponto de vista prático, qual a conduta em relação a LAMS para drenagem de coleção pancreática? Então ele perguntou aqui do ponto de vista técnico, qual diâmetro de prótese usar, qual conduta em relação à dieta, porque ele disse que eles fizeram em Feira de Santana a primeira drenagem de coleção pancreática com Hot Axios e a prótese disponível era de 20 por 10. E ele está dizendo aqui que o paciente está muito bem. Hoje fazem 14 dias e a programação é remover a prótese hoje, mas não tive coragem de iniciar a dieta oral. Bom, eu vou te dar Agora, resolvo esse problema da fila, eu e fica nos enchendo o saco. acho que está aberto, Raquel, seu microfone está aberto. Então eu acho o seguinte, ó, a prótese de 20 por 10 é boa, né, porque ela permite a passagem de um endoscópio, não é uma prótese ruim. Em relação à dieta, a gente libera a dieta para esses pacientes, mas sempre uma dieta mais leve, tá? Você pode liberar a dieta com tranquilidade. Agora, nós temos uma conduta lá em Ribeirão Preto de fazer de 7 em 7 dias a observação da cavidade, quer seja com prótese LAMS, quer seja com prótese plástica. Isso a gente já faz há muitos anos, né? Há muitos anos. Então a gente tem tido bons resultados dessa forma, que é o conceito cirúrgico, né? A gente aprendeu assim, ou seja, a fazer sempre de tempos em tempos e não por demanda a necrosectomia desses pacientes, né? Então, realmente, eu acho que vale a pena. Eu acho que remover a prótese com 14 dias, a não ser que você tenha, por exemplo, um ultrassom que não mostre mais nenhuma cavidade, você está autorizado a remover essa prótese. Mas caso contrário, se você não tem, eu manteria a prótese por mais algum tempo, tá? Eu acho que vale a pena, desde que você faça um exame de imagem para ver se a lateral da prótese, né, a aleta da prótese, não esteja sob qualquer tipo de coleção. Então eu queria saber se alguém. Marcos está com a mão levantada, se você Ô, professor, tomaria essa conduta. Vitor aqui, tudo bem? Oi, Vitor. Eu estava com as crianças, subi aqui rapidinho para falar contigo. Obrigado por ter lido a pergunta. Na verdade, eu achei o diâmetro, queria ter posto um diâmetro um pouco menor para ficar até com mais segurança de liberar a dieta, e também pelo tamanho do diâmetro, eu fiquei com receio de manter as 4 semanas. A gente entrou semana passada
e explorou a cavidade com soro e água oxigenada, tinha um pouquinho de necrose, que saiu até facilmente com a lavagem, então não precisei me preocupar tanto. E teve uma redução absurdamente grande em uma semana da coleção. Então, hoje a gente vai entrar novamente para poder ver a coleção, e se realmente tiver pouquinho, a ideia, eu fiquei com receio de deixar as 4 semanas, a ideia seria tirar e deixar um pigtail, uma vez que a gente não tem um exame muito fidedigno para saber desconexão de ducto. A gente fez a CPRM aqui e tal, olhou, mas não tem a CPRM com secretina. Vitor, agora você falou uma coisa importante. Se você desconfia de desconexão de ducto, deixe essa prótese o máximo que você puder. Porque você vai criar, por exemplo, se você tiver uma cauda isolada, você vai criar uma fístula natural quanto mais tempo você deixar essa prótese. Isso é um ponto importante. Porque, diferentemente de muitos grupos que acham que na desconexão de ducto você pode fazer uma colange endoscópica retrógrada, eu posso falar por mim pessoalmente, a gente raramente usa isso, tá? Raramente usa a colange endoscópica retrógrada. Então, por isso que a gente sempre procura tirar a prótese quando você já tem durante os exames, aquela lâmina uma sobre a outra, as duas paredes. Como o Fernando mostrou no trabalho, né? No trabalho ali, o Fernando mostrou bem. Ou seja, era uma Wallendorf necrose e as paredes já se pareciam como pseudocisto. Eu acho que aquela imagem que os japoneses colocaram ali, ela é muito elucidativa. Para quem faz esse tipo de procedimento, ela é muito elucidativa. Então eu, nesse caso, no seu caso, por exemplo, eu faria exatamente dessa forma, tá? Muito obrigado, professor. Depois de Celso, Oi. Celso, Oi, Marcos. bom dia a todos. A nossa vivência aqui com pseudocisto e necrose, ela é maior naquele pseudocisto que não tem um quadro infeccioso importante. Então, apenas a drenagem, né, com colocação de pigtail, né, a gente vê aqui na prática que ela é suficiente, né? Aquele paciente que tem um pseudocisto grande, desconfortável, com dor, né? A nossa vivência com necrose, ela é pequena, mas como o Humberto comentou, é importante nesse paciente definir muito bem o quadro clínico, né? E o quadro de imagem, seja por tomografia, seja por ectendoscopia, para você entrar na cavidade ou não. A nossa vivência de entrar na cavidade, ela não é grande, apesar de que a gente já fez necrosectomia. Então, o que eu quero falar aqui também, apenas a drenagem, naquele caso que a infecção não é uma coisa significativa, mas o quadro clínico de dor do paciente, o tamanho, apenas uma drenagem melhora muito esse paciente na maioria das vezes, né? E a questão do tempo da prótese é isso que vocês comentaram aí. A questão da dieta, Vitor, eu acho que quando o paciente faz o procedimento 2, 3 dias depois, ele pode começar com uma dieta progressiva. E principalmente que, a depender da posição da prótese que você colocou, demonstrando que o alimento não vai entrar ali dentro, você pode liberar bem precocemente. Agora, quando existe uma possibilidade da dieta entrar dentro da cavidade, isso é difícil, aí você pode passar uma sonda nasoteral um período e depois colocar a dieta oral, né? Mas eu acho que apenas a posição depois do procedimento você já pode dizer, não, vamos iniciar a dieta líquida e progredir, porque aqui não vai entrar alimento. Mas o quadro clínico ele é fundamental para só drenagem, drenar e também tirar tecido necrosado, isso aí é importante. Perfeito, Marcos. Raquel, você tem alguma coisa para falar para a gente? O que você pensa? Bom dia, Celso. Peço desculpas aí, estava chegando aqui no serviço. Agora já estão sabendo da nossa dificuldade aqui do serviço. Não, mas a impressão que eu tive do trabalho é que realmente
A principal importância foi falar da percentagem de complicação, porque o resto não detalhou, ficou muito vago, e quem complementou tudo isso foram vocês, o Humberto, vocês que deram as informações mais importantes. São sempre situações complexas, o importante é esse tempo necessário de observação da coleção fluida antes de qualquer tipo de intervenção, e a intervenção menos invasiva possível, que é a endoscópica, é sempre a que nós indicamos, na maioria das vezes com muito sucesso, embora a necessidade de repetir procedimentos a gente tem visto com muita frequência, Celso, principalmente nas necroses de maior volume, que precisa fazer necrosectomia de repetição. Esses pacientes ficam por longos períodos internados, em geral por mais de 4 semanas, para realizar esses procedimentos, mas as complicações existem, mas claro que associado ao tamanho e complexidade do caso, mas elas são bem menores do que nós vimos anteriormente à introdução da ecoendoscopia. Perfeito. Muito obrigado, Raquel, por seus comentários. O Eloy estava com a mão levantada, depois o Humberto. Eloy, você quer falar alguma coisa? Eu queria complementar alguma coisa aí junto com o Marcos, em relação à dieta. Eu acho que vai depender muito da posição da drenagem. Normalmente, as drenagens que são feitas no estômago, eu não me preocupo muito com dieta. Nada. As drenagens que são feitas no duodeno, Essa sim. às vezes pode ter algum problema de impactação de alimento. Eu tive um paciente que deu um certo trabalho disso em relação ao duodeno, porque a drenagem foi feita pelo duodeno, então precisei deixar o paciente com dieta líquida e evoluiu bem. Então, drenagem feita pelo estômago, eu costumo dar dieta assim que o paciente fala que está com fome. Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que eu também não dou muita atenção à dieta. Única e exclusivamente eu procuro fazer uma dieta mais pastosa para os pacientes que são drenados no duodeno. Fora isso, não dou muita atenção. Nas primeiras semanas, é óbvio, e também o paciente nem come muito, né? A gente dá uma... Mas a dieta é uma coisa que realmente é muito secundária em relação à necrose. Muita gente me pergunta sobre isso e eu sou muito categórico em dizer que eu não dou muita atenção à parte da dieta. Humberto, pode fazer seu comentário? Eu vou fazer um comentário final, mas antes, em relação a essa questão da dieta, e que o trabalho também não fala disso, né? O objetivo não era esse, mas acho que é importante porque tem tanta coisa para a gente pensar em relação à questão técnica e clínica desses pacientes, e na verdade tem que ter vários trabalhos para tratar desses vários fatores. Um é a colocação de prótese pigtail no meio da prótese lange, para evitar corrosão contralateral da parede, maior incidência de sangramento e até de evitar que alimento possa passar na prótese. Isso é uma questão que eu acho que a gente não vai discutir isso hoje, mas é só para lembrar que tem trabalhos que falam de colocação de prótese pigtail dentro da lange. O que eu queria comentar, na verdade, é que, embora seja... Já está no trabalho isso, e a gente sempre comenta, né? Esse é um paciente multidisciplinar, então o próprio trabalho fala que foram envolvidos radiologistas, cirurgiões, endoscopistas, clínicos. A gente está batendo numa tecla, parece ser óbvio, né? Mas o cirurgião normalmente, atualmente, ele está mais para o lado da endoscopia que para o lado da própria cirurgia, né? Ele já aceita mais a abordagem cirúrgica pelas evidências dos trabalhos. Mas é só para ressaltar isso aí, quer dizer, da importância de onde quer que você esteja, num serviço grande, num serviço pequeno, seja o que for, você envolver essas pessoas na discussão
no tratamento desses pacientes, tá? Perfeito. É uma coisa simples, mas é importante. Já está todo mundo desde o início participando. E se não tiver, nós, endoscopia, temos que puxar essas pessoas, esses especialistas, para dentro do caso, né? E não Perfeito. ficar simplesmente solto, né? Perfeito, acho que esse é um ponto bem importante mesmo em relação. Esse é um comentário final mesmo. Bom, vamos passar para o caso clínico, né? Acho que o, o Marcelo vai compartilhar a tela dele. Marcelo, fica bem à vontade. Esse é um caso clínico interessante, né? O doutor Eloy está aí, o doutor Otávio também. Foi um caso feito pelos dois. Então, por favor, fica bem à vontade aí, Marcelo, para compartilhar o caso. Realmente é um caso que mostra, né, hoje a efetividade, né, dos serviços de endoscopia quando você tem uma equipe competente para fazer todos os tipos de procedimento que hoje a endoscopia permite com que a gente possa fazer. Então, fica à vontade para apresentar o caso aí, por favor. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Vou apresentar o caso clínico da semana. O caso clínico paciente masculino de 64 anos. O paciente veio encaminhado para avaliação de uma lesão de reto. Ele realizou uma colonoscopia em outubro de 23, com achado de adenoma com displasia de alto grau em reto. Esse paciente estava em programação de fazer uma colectomia em outro serviço, veio para a nossa avaliação. De antecedente, tinha realizado uma RTO de próstata por hiperplasia prostática benigna. As imagens da lesão da colonoscopia realizada no nosso serviço. Então, Volta um pouquinho. Marcos, Humberto, Raquel, vocês têm algum comentário a fazer por essa lesão aí? Qual que seria a conduta que vocês idealizariam para essa paciente? O que vocês fariam? Marcos, Raquel. Ô Celso, é uma lesão extensa, complexa, né? E é uma lesão, me parece ser uma lesão de crescimento lateral. Eu não sei, tem um componente polipode, eu não sei, assim, pela foto é mais complexa a gente analisar, mas é uma lesão extensa, né? Certo. E realmente com esse achado, a anatomia, é uma lesão que teria uma indicação não de mucosectomia piscimil, né? Eu sempre comento que a quinta agora está melhor, né? Eu sempre comento que para os residentes que é importante analisar a superfície da lesão e com a histologia você definir se é possível tirar por piscimil ou por SD. Me parece aí que a melhor conduta seria tirar a lesão em bloco, se isso for possível, né? Aí precisa saber se o serviço tem essa expertise, enfim, né? Mas eu acredito que a melhor conduta seria tirar em bloco. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Raquel? Celso, Oi. realmente uma lesão de crescimento lateral heterogênea, se vê que tem uma parte vegetante, se puder voltar as imagens, e com um comprometimento de mais de 50%, me parece, da circunferência, não é? Provavelmente já tem um componente invasivo nessa lesão, então o mais indicado, se a questão é retirada endoscópica, seria tentar um ISD, pela complexidade da lesão. Perfeito. Humberto, você quer fazer algum comentário, por favor? Não vai fugir muito do que o pessoal já falou, o Marcos e a Raquel, né? Mas, na minha experiência, o Eloy ou o Otávio fizeram ISD, porque você não ia colocar um caso desse
mesmo com a lesão nodular que pode predizer invasão, mas para ter uma acurácia melhor do padrão de invasão, antes de operar esse paciente, a 12 centímetros, eu vou colocar que eles fizeram de forma eficaz uma ISD e analisar a peça toda. Eu vendo, concordo com o Marcos, tem uma parte nodular, igual a Raquel falou, que prediz invasão, mas acho que a expertise aí do serviço vai nos trazer Mas uma, só uma uma... coisa tem que ficar clara, que ninguém falou. Tanto a ISD nestes casos, quanto a mucosectomia em PCMIO, ela traz bons resultados. A única Uhum. coisa que difere um pouco é na recidiva, ou seja, a recidiva, ela parece ser, né? As casuísticas são muito pequenas, mas parece ser maior na mucosectomia em piscinil. Então, pode dar continuidade, mas eu acho que o seu comentário foi Celso, interessante. acrescentando para o seu comentário, lembrando que a mucosectomia, de certa forma, tecnicamente, ela é mais fácil para a maioria dos endoscopistas acessível. Então, Esse. tem uma vantagem também nesse sentido. E hoje é isso mesmo que você falou. Nós estamos vendo vários trabalhos mostrando que, em termos de tratamento, elas são muito semelhantes, né? Talvez na recidiva e PEC, a mucosectomia. Em só um comentário, desculpa, Raquel. Em relação à recidiva, quer dizer, associada à mucosectomia, a gente tem que associar algumas técnicas complementares, tipo termoeletrocoagulação das bordas, ou do interior, ou da parte central da lesão, né? Quer dizer, tem que ter, eu acho sempre, independente do tamanho, na mucosectomia, tem que sempre ter até mesmo na em bloco, sabe? Eu gosto de fazer um tratamento térmico na borda da lesão Perfeito, com a própria pontinha da alça, tá? perfeito. Só Pode para... dar continuidade, Celso, Marcelo. Celso, Oi. Pode ir isso que passando, vocês, Marcelo, pode ir passando, enquanto o Marcos vai é, falando. isso que vocês comentaram é realmente relevante porque a SD é uma técnica que ainda ela é um pouco mais complexa. A gente espera que isso melhore com os acessórios, né? E a gente lembrar também que a gente não descarta essa possibilidade da mucosectomia em piscimio, mesmo nesse tipo de lesão. Agora, é recomendado, assim, além de você ter cuidado com as bordas, né? E é por isso que é importante que alguns fazem a marcação para quando você tirar a lesão não ver mais a marcação. É interessante também que você tenha um menor número de fragmentos. Então, aí, por exemplo, se você fosse retirar para o piscimil, a gente pegaria logo essa área um pouco mais elevada, que é uma área mais suspeita, né? Para você tirar ela em um bloco só, né? Enfim, isso são detalhes, mas se for possível tirar esse tipo de lesão por SD, eu acho que do ponto de vista de um tratamento endoscópico oncológico, ele pode ser melhor, porque a recidiva é menor. Perfeito. Vamos lá, pode dar continuidade, Marcelo. Bom, por essa suspeita de ser uma lesão invasiva, o paciente foi encaminhado para a realização de uma ressonância no nosso serviço, que não mostrou sinais de invasão transmural do reto e ausência de linfonodomegalias pélvicas. Mostrou a lesão realmente a 1 centímetro da borda anal, medindo 5 por 3,5 centímetros. Eu Foi queria então que encaminhado. você, só uma coisa, volta um pouquinho lá. Eu só queria que vocês voltem um pouquinho naquela imagem da ressonância. Só queria que vocês atentassem para a qualidade da ressonância, né? Para avaliar a lesão dentro do lumen do sigmoide do reto, né? Ou seja, olha só a qualidade que a gente tem da ressonância. É como se fosse até um pouco melhor, eu diria, até em relação ao ultrassom endoscópico, o nível de ressonância quando você faz uma ressonância direcionada para aquilo, né? Então acho que isso é um ponto, acho que esse é um ponto importante que a gente pode observar. Pode dar continuidade.
Bom, então, o paciente foi encaminhado para a realização do ISG. Aqui, primeiro, a avaliação endoscópica, né? E com a cromoscopia digital também foi realizada. O paciente no centro cirúrgico, com intubação, aqui colocado o CAP, demonstrando que era uma lesão com um pedículo bem largo, não dava para avaliar ali na visão frontal apenas. Aqui a injeção de substância, né, para elevação da submucosa e o início da dissecção. Foi utilizado o herb, né, com a dual knife. Aqui, começando a dissecção pela retroversão, e depois foi realizado pela visão direta. Quer dizer, começou a dissecção pela extremidade proximal, né? É isso. Isso, professor. Ô Celso, posso fazer uma Sim. pergunta aí para quem fez? O Eloy está aí, então ele pode responder as perguntas. Então, Eloy, foi com gastroscópio que você está trabalhando agora em retrovisão. Foi com gastroscópio ou foi com colonoscópio mesmo? Oi, Humberto, foi com o gastroscópio. Essas lesões de reto, sigmoide, acho que favorece o uso do gastroscópio. Uhum. Uma outra pergunta, Celso e Eloy. Então, vocês acham que a lesão é uma lesão tipo LST ou uma lesão pediculada com um pedículo bastante largo? Boa, excelente questão. E aí, Eloy? Olha, ô Marcos, e isso tudo que vocês comentaram no começo ali, eu e o Otávio, a gente também ficou comentando, falou, não sei se essa lesão sai. Aí tanto é que fizemos a ressonância, porque não é de praxe a gente usar ressonância para avaliar essas lesões, né? E até foi curioso, porque aí ficou uma pressão ali, né? Como a gente está sempre junto dos radiologistas, a gente ficou ali, e aí, invade, não invade, vamos. E o Beto acabou batendo o martelo que era uma lesão mucosa. Depois que a gente entrou com um gastroscópio, começou a avaliar bem a lesão, a gente conseguiu ver que era um nódulo único, praticamente, assim, era uma lesão céssio que ficava em cima da válvula retal média ali. Então ela tombava proximal e distal conforme você empurrava com o aparelho. É, sendo a lesão pediculada, né, ou com um pedículo largo e o polo da lesão muito amplo, uma das estratégias é você injetar a solução de adrenalina no polo da lesão, porque ela vai diminuir e você tem uma condição melhor de avaliação. Mas foi muito bom, eu achei excelente. E é importante, Eloy, também comentar que a pessoa que queira exercitar essa técnica, ela tem que começar. E um dos começos importantes é ir no reto, né? O reto, assim como determinadas regiões do estômago e determinado tamanho, né? É interessante exercitar isso, né? Porque eu acho que o tratamento oncológico endoscópico ele é mais eficaz, né? E os japoneses já fazem isso muito bem, já falam muito bem isso. Ô Celso, bom dia. Fala, Paulo. Estava esperando o seu comentário. Esperando aqui? Estava esperando o seu comentário. Não, enquanto o pessoal aí vai trabalhando, eu só queria levantar uma possibilidade para ampliar a discussão. Não necessariamente esse caso, mas suponhamos que essa lesão tivesse mais baixa e o paciente chegar e dizer:
o doutor Paulo, o doutor Marcos, eu ouvi falar que tem uma laparoscopia transanal. Nós somos endoscopistas, nós temos que nos defender para fazer coisas que têm evidências científicas. Mas aí ele comenta, não, mas aí pode ter uma invasão, embora seja 5I, irregular, não penetra muito na submucosa e tal, mas pode haver uma exceção, e a transanal, a laparoscopia, vai até a face, ao meso, vai tirar tudo. Eu queria que no final vocês comentassem alguma coisa sobre isso. É só apenas para ampliar um pouco a discussão. Excelente sua pergunta, Paulo. Eu acho que esse é uma técnica também, se principalmente a lesão está mais abaixo, né, próximo do canal anal, por exemplo. Eu acho que a técnica laparoscópica, né, uma técnica com equipamentos que permitem a dissecção da região da mucosa do reto, elas são extremamente atrativas também, né? Eu acho que a gente não pode descartar esse tipo de procedimento. Essa é a minha impressão, né? Ok. Mas tá de parabéns aí. Tá de parabéns o Eloy aí, o Otávio. Jogaram duro. Perfeito. Pode passar, Marcelinho, pode passar. Ou então o paciente foi mantido sob internação por 2 dias, sem intercorrências, tendo alta após. Aqui uma avaliação anatomopatológica e evidenciou um adenoma viloso. Não sei se o doutor Cláudio vai Alguém tem comentar. algum comentário? Eloy, Otávio, vocês têm algum comentário a respeito disso? Gostaria de saber de Eu, vocês como o paciente está, se ele está satisfeito, como é que foi. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Acho que esse é um ponto importante, para que a gente pouco discute, né? eu tenho alguns comentários, doutor Celso. Fica à vontade. Bom, em relação à pergunta do Paulo sobre a laparoscópica transanal, aí vai ser é uma questão de expertise de cada centro, do que você tem disponível. Minha opinião a respeito disso aqui, essa é uma lesão que, se eu não me engano, eu acho que também serviria para fazer uma ressecção transanal. Mas aí vai da avaliação. A gente, claro, tinha algumas imagens endoscópicas de fora que sugeriam uma lesão mais avançada. A gente prosseguiu com a ressonância. A ressonância, o Beto acabou batendo o martelo que era uma lesão mucosa. A gente partiu para a avaliação endoscópica, né? Levou o paciente para o centro cirúrgico com a intenção de avaliar a lesão, se possível, tratar. E aí vai a gente vai refinando o método, né? Vai vendo avaliação de criptas. Essa era uma lesão que era uma lesão no máximo 2A, né? Uma JNET 2A. Claro, a gente vai avaliando o máximo possível da superfície, não dá para a gente avaliar minimamente toda a superfície de uma lesão desse tamanho, mas a gente vai nas regiões mais nodulares, onde a gente percebe mais dilatação de vaso, e aí vai fazendo um exame mais minucioso dessa superfície, e aí a gente ficou realmente mais animado para iniciar a dissecção. Então, acho que aí fazer uma ressecção laparoscópica seria um tiro maior do que o necessário para tratar essa lesão, né? E aí um aspecto técnico da ressecção, depois que eu tirei, eu tive muita dificuldade de fixar ela na placa. E aí agora, fazendo uma análise retrospectiva, eu deveria ter feito uma margenzinha mais larga nas laterais, para eu ter onde fixar melhor essa peça, porque eu acho que eu atrapalhei um pouco a avaliação do fila nessa fixação. Perfeito.
Alguém tem mais algum comentário rápido, por favor? Fique bem à vontade. Celso, algo que a gente tem feito e tentado cada vez mais quando a gente tira lesões maiores que 15, 20 milímetros, é dentro do possível fechar o leito. Você chegou a fechar o leito depois pode retirada com clipe, alguma coisa, Eloy? Não, Marcos. Não fechei, não. Ia ser um custo alto, que o paciente internou particular. Mas e aí a gente ia precisar de muitos clipes para fechar isso daí. Esse E é eu um não tenho ponto, fechado de rotina, não, viu? esse é um ponto interessante. Eu também não fecharia de rotina, não. Eu acho que é totalmente desnecessário quando você vê um leito como aquele que a gente viu ali. Acho totalmente desnecessário fechar o leito desses pacientes. Ok, tudo bem. Humberto, quer fazer o seu comentário? Quero sim. Primeiro, parabenizar aí o Eloy, né? Eu já cantei a pedra antes, né? Então, segundo, eu queria fazer algumas perguntas para o Eloy para ele comentar. Primeiro é o seguinte, essa lesão é uma lesão mais polipóide que uma LST, não é uma LST, correto? Então, assim, na experiência do Eloy do ESD, a questão das biópsias prévias. Então, às vezes, são encaminhados pacientes com lesões tipo LST, não só de reto, como às vezes de colo direito, por exemplo, e com múltiplas biópsias. Isso praticamente impede da gente fazer a mucosectomia pela retração fibrótica que essas biópsias dão. Então, eu queria que ele, primeira coisa, comentasse essa questão na ISD, tanto de lesões do colo direito como do colo esquerdo. Segunda coisa, eu queria provocar o Celso aí do ultrassom versus a ressonância nessas lesões de reto. Tá? O que ele acha Perfeito. que é necessário fazer? Vocês fizeram uma ressonância, achei fantástica a imagem, parecia realmente que estava fazendo uma ecoendoscopia com a visualização das camadas, né? Perfeito. Verdade, essa massa está muito boa. A terceira questão que eu queria que vocês comentassem é a questão assim, o fechamento dessas lesões. Assim, acho que é muito diferente você ter um fechamento de uma lesão de seco, por exemplo, que o alcance, né, a abordagem fica mais difícil num sangramento posterior, do que de reto. Isso não tenha dúvida. E que esse fechamento, muitas vezes, você não precisa botar borda com borda. Já vi relatos, já vi fazer, de simplesmente colocar alguns clipes entre a camada mucosa e o centro da lesão, porque o clipe não alcança. Muito embora agora a gente tenha uns clipes da Boston que ele tem denteado, né, que você consegue tracionar uma borda para outra. São esses comentários. E em relação a sangramento, se a gente tem aqui o Pluristrate, né, Pluristrate, né, que é um gel antissangue, se a gente tem no nosso mercado. Então, são essas 4 considerações: biópsia, ultrassom versus ressonância, o fechamento de acordo com a localização e o gel anti-hemorragia. Eloy, pode responder, por favor, fique à vontade. Depois eu falo sobre a ecoendoscopia versus ressonância. Vamos lá. As biópsias, elas são realmente um problema. Claro, numa lesão desse aspecto aí, me preocupa menos, porque é uma lesão bem volumosa, bem volumosa. Então, dificilmente vai dar alguma fibrose a ponto de atrapalhar a submucosa. Agora, aquelas lesões LST, do tipo homogênea, mais planas, essas realmente, as biópsias, mesmo aquelas que você faz com cuidado, elas podem dificultar e, às vezes, inviabilizar a ressecção endoscópica, seja por ISD, seja por mucosectomia. Né? Então,
a morfologia da lesão importa muito na conduta que você vai fazer. Se possível, eu acredito que não se deva biopsiar esse tipo de lesão, mas a gente sabe que isso aí pode ser um problema depois, né? Vem questionamentos e a gente tem que se defender, por que não biopsiou. Então tem essa questão envolvida também. Perfeito. As lesões gástricas eu não me preocupo não. Dificilmente a gente encontra fibrose pós-biópsias no estômago, porque a mucosa é bem espessa. Perfeito. Deixa eu A ajudar, outra Fica à tinha deixa eu uma ajudar o questão, Celso né? aí. Eu quero ajudar o Celso para a resposta dele aí. Não, primeiro, ó, se você biopsiar uma lesão dessa, você não chega na muscular da mucosa, portanto, não tem resposta nenhuma na biópsia, Exato. tá? Se é invasivo ou não. 1. 2. Se o critério de cura é invasão de 1 milímetro, eu não sei como que a ressonância vai dizer se invadiu 1 milímetro. 3, ele é subpediculado, ele não é pediculado, essa aqui. Quando eu olhei a peça, eu falei, puxa, não saiu margem. Não, a margem está aqui embaixo. E não tem pedículo, então ela é subpediculada. E aí outra coisa sim, nas lesões elevadas tem chance de invasão, mas no LST a maior chance de invasão é na área deprimida. E Perfeito. aí eu queria aproveitar para mostrar que se vocês olharem essa imagem de cima, ele corresponde à depressão aqui. A depressão que tem que ser avaliada. E no caso aqui, foi só morfológico. Foi só uma variação de superfície. E aí é o equivalente ao DEP, ao 2A DEP. Então, ele não é um 2C. Ele tem depressão do volume dele. Pronto. Acho que agora o Celso pode falar. Não, eu Desculpa acho aí. que a ecoendoscopia dá maiores detalhes, sem sombra de dúvida. Mas a ressonância também é muito boa, né? A gente não pode dizer que não. Bom, gente, mais uma vez, já são 7h28, então a gente vai encerrar a nossa apresentação. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que na próxima semana nós estaremos aqui novamente. Desejo a todos uma boa semana e um bom final de semana. Um abraço a todos, tá?